Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia, bem-vindos à nossa comunidade de oração, nesta sexta semana da Páscoa, segunda-feira, dia 26 de maio, uma alegria podermos iniciar a nossa semana mais uma vez aqui, neste nosso momento de reflexão, de oração, de comunhão, trazendo a nossa vida para rezar, a vida de todos aqueles que contam e esperam as nossas orações. Hoje nós rezamos pela Delma de Bortoli e pela Inglis Ferreira, que fazem aniversário. É você também que faz aniversário, que reza também por algum parente, algum amigo, algum conhecido que passa por algum tipo de dificuldade, aqui nos achegando, colocando sempre no coração de Deus as nossas motivações. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja faz memória de São Filipe Neri, presbítero. Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Há maior boa vontade em colocar no caminho correto as crianças abandonadas do que nessa disposição? A frase bem-humorada é de Filipe Neri, que assim respondia quando reclamavam do barulho que seus pequenos abandonados faziam, enquanto aprendiam com ele ensinamentos religiosos e sociais. Nascido em Florença, Itália, em 21 de julho de 1515, Filipe Rômulo Neri pertencia a uma família rica. O pai Francisco era tabelião e a mãe Lucrécia morreu cedo. Junto com a irmã Elizabeth, foi educado pela madrasta. Filipe, na infância, surpreendia pela alegria, bondade, lealdade e inteligência, virtudes que ele soube cultivar até o fim da vida. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai, sem demonstrar uma vocação maior, mesmo frequentando regularmente a igreja. Aos 18 anos, foi para São Germano trabalhar com um tio comerciante, mas não se adaptou. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família estabelecida em Roma. Nessa cidade, foi estudar com os agostinianos filosofia e teologia, diplomando-se em ambas com louvor. No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos de filiação ou de moral. Filipe começou a chamar a atenção do seu confessor, que lhe pediu ajuda para fundar a Confraternidade da Santíssima Trindade, para assistir os pobres e peregrinos doentes. 3 anos depois, aos 36 anos de idade, ele se consagrou sacerdote, sendo designado para a igreja de São Jerônimo da Caridade. Tão grande era a sua consciência dos problemas da comunidade, que formou um grupo de religiosos e leigos para discutir os problemas, rezar, cantar e estudar o Evangelho. A iniciativa deu tão certo que depois o grupo de tão numeroso passou à Congregação de Padres do Oratório, uma ordem secular sem vínculos de votos. Filipe se preocupou somente com a integração das minorias e a educação dos meninos de rua. Tudo o que fez no seu apostolado foi nessa direção, até mesmo utilizar sua vasta e sólida cultura para promover o estudo eclesiástico. Com seu exemplo e orientação, encaminhou e orientou vários sacerdotes que se destacaram na história da igreja e depois foram inscritos no livro dos santos. Mas somente quando completou 75 anos, passou a dedicar-se totalmente ao ministério do confessionário e à direção espiritual. Viveu assim até morrer no dia 26 de maio de 1595. São Filipe Neri é chamado até hoje de santo da alegria e da caridade. Então, que as ações e que o exemplo de São Filipe Neri possam também nos iluminar, sobretudo no nosso serviço àqueles que mais necessitam. Hoje, o nosso evangelho está em João, no capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembrei de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho do último sábado, nós falávamos sobre aquilo que Jesus, instruindo os seus discípulos, dizia que eles seriam perseguidos, que eles seriam expulsos, que eles sofreriam. E aí eu me recordo que dizia a vocês sobre essa lógica de que nós, enquanto discípulos de Jesus, precisamos ter a mesma sorte do Mestre. Aqui, no entanto, é dada a alegria de saber que nós teremos um defensor. Chegada a hora, Jesus voltando para o Pai. Aquilo que nós celebraremos já no próximo final de semana, celebrando a ascensão do Senhor. No entanto, com a vinda do Espírito, se traz ao coração nosso, viva as atitudes de Jesus. Então percebam, uma comunidade que é perseguida, uma comunidade que é muitas vezes colocada em questão por causa do anúncio do Evangelho, inspirada pelo Espírito Santo, está fazendo bem o seu papel. É necessário então que nós, enquanto homens e mulheres, tenhamos a clareza de que nós não podemos esquecer o nosso dever, a nossa tarefa de casa. Ao sairmos para a vida, nós somos convidados a agir do mesmo modo como Jesus. Ao sairmos para anunciar, nós precisamos sempre pedir ao Espírito Santo palavras acertadas, para que nós façamos de fato essa nossa identidade. A nossa identidade é sermos promotores do Evangelho, anunciarmos o Evangelho com alegria e com entusiasmo, mesmo diante das perseguições. Peçamos então a graça de Deus no início desta nossa semana, para que assim possa ser e que nossa vida seja traduzida sempre em paciência, persistência e perseverança na missão. No dia de hoje inicia-se a nossa formação permanente dos presbíteros do Regional Leste 3 do nosso estado do Espírito Santo. Estaremos reunidos até a próxima quinta-feira, onde passaremos por uma atualização, uma formação, certamente um momento muito bonito de comunhão. Contamos com a oração de todos vocês e lá estaremos também rezando por cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Filipe Neri, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um excelente dia e a gente se vê amanhã. Até lá.